Olá, Ei, tudo bem? tudo bom e você? Pior? Nossa, seja bem-vindo mais uma vez. Já tem um pessoal aqui. O Hermes Sodré já está aqui. O pessoal está entrando aos pouquinhos. Seja bem-vindo, Luciano. Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho de como que surgiu as terapias na sua vida, como que você enveredou por esse caminho. Pode ficar à vontade. Conta pra gente um pouquinho da sua vida. Primeiro eu quero agradecer a Deus e a todas as minhas gerações, como mãe, avó, tio, todas as pessoas que fizeram com que eu chegasse até aqui hoje com essa mentalidade da saúde, bem-estar, da alegria de viver, de poder respeitar todas as pessoas, aquelas que gostam de mim, aquelas que não gostam de mim, aquelas pessoas que me querem bem e todas que me querem melhor ainda. Eu quero deixar essa gratidão aqui por todas essas pessoas que me fizeram ser Luciano Lobo. E a você, Angélica, que está incentivando esse nosso trabalho, está incentivando essas caminhadas diferentes, a minha esposa, as pessoas amigas que estão entrando aí, todas. é, Fiz um direct agora numa transmissão, espero que elas sejam bem agraciadas de algumas palavras que nós vamos falar aqui. Eu sou, eu me chamo Luciano Lobo, né? Meu nome completo, parece nome de príncipe que eu falo, que é Luciano Nazareno Lobo de Oliveira. Então é um nome muito longo, então eu abreviei como Luciano Lobo. E profissionalmente, eu posso dizer que eu comecei aos 13 anos de idade a praticar o que eu pratico. Aprendi com um senhor japonês lá em Belém do Pará. Entre os 13 e 14 anos eu já praticava isso e ele viu que era uma coisa da minha natureza, que ninguém me ensinou. E ele, como era já japonês, veio do Japão mesmo, e resolveu me ensinar as técnicas que ele tinha. E aquilo me deixou encantado, muito encantado. E fui desenvolvendo no decorrer da minha vida essas técnicas orientais e também fui aprendendo ao decorrer do tempo as plantas medicinais que eu já me dedicava também na minha própria casa. Eu já fazia plantações de plantas medicinais e eu tinha um quintal todo para mim plantar à vontade. Como a minha tarefa de casa era capinar o quintal, eu aproveitava e plantava, fazia hortas de plantas medicinais. E tinha muito contato com a natureza na época. Na minha época, aqui vocês chamam de lagoa e lá a gente chama de igarapé. O igarapé é um local onde se passa uma fonte de água e são águas cristalinas. E diante disso, eu fui me encontrando com a natureza. Eu ia para esse igarapé tomar banho, meditar, fazer coisas assim que a minha mãe dizia que não sabia o que eu fazia. Mas eu passava um bom tempo lá no igarapé. E era bom. E logo depois eu tive que sair de casa também, novo. Eu tinha uns 14 a 15, no máximo 16 anos. E fui morar sozinho, buscando outros caminhos na vida. Aonde foi que eu fui me dedicar à leitura, à escola. E eu não estava, né? E aí eu fazia uma massagem terapêutica e uma professora, de nome Lúcia. E aí eu disse para ela, dona Lúcia, tem uma vaga na escola para mim? Aí ela falou assim, todos que eu arrumo uma vaga na escola, desiste da escola. Aí eu fiquei sem resposta, mas naquela hora eu fui iluminado por poder e disse, olha, agora eu não sei o que vai acontecer, agora eu quero estudar. E se eu vou desistir, eu não sei, mas a senhora que sabe, se a senhora conseguir lá, vai ser muito bom. E aí ela conseguiu uma vaga na escola para mim, e aí até hoje eu não parei mais de estudar. Estudo desde os 16 anos, comecei a estudar e não paro mais, e já fui para a China estudar,
já voltei. E nesse período da minha vida eu só tenho que agradecer a Deus, que eu digo que eu sou muito feliz, porque tenho pessoas boas, eu tenho cliente hoje em BH que vai fazer 100 anos, entendeu? E só de ver o resultado deles, eu fico feliz. E eu sei que eu estou no caminho certo. E é por isso que a cada dia eu me especializo mais, eu busco mais conhecimento e não me importo o quanto eu tenho que investir para isso. Porque isso eu não estou fazendo nada de graça, nem para mim, nem para ninguém. Eu estou só me enriquecendo de conhecimento, sabedoria, diante de algumas coisas que vêm se perdendo no decorrer do tempo. As pessoas vêm perdendo o respeito, vêm perdendo a amizade, vêm perdendo carinho pelas outras pessoas. E a natureza, ela explica bem claramente para nós que nós precisamos voltar para a origem. E a nossa origem é a natureza. É onde nós vamos nos transformar em pó novamente. Vamos voltar para a casa do Pai. E se nós não percebermos isso, nós vamos sempre ficar em busca do melhor. Né? Uma melhor casa, um melhor carro, uma melhor escola. E vamos perder a amizade pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela tia, pelos avós, principalmente pelos avós, pela esposa, pelo esposo. E é isso. A minha caminhada, ela começou nesse estilo, um estilo de garimpeiro que eu falo às vezes. Eu fui garimpando a cada momento, fui encontrando pessoas boas, pessoas que me deram uma oportunidade de acordo com o que eles tinham. Eu não pude me exigir muito, nem puderam exigir muito de mim, mas me fizeram ter essas condições hoje de estar aqui com vocês. Eu tive um amigo que foi um amigo muito especial, que esteve lá comigo nos momentos bons, momentos ruins, aonde ele investiu nos meus sonhos, na minha carreira, e também minha mãe, que disse assim, eu não acredito nisso não, mas se você quer, eu vou te apoiar. Esse amigo também falou a mesma coisa. Mãe E é mãe. assim, eu tenho só alegria diante de tudo que eu venho colhendo. E eu sei que eu estou no caminho certo. E com as pessoas certas, no momento certo, você faz grandes coisas. É isso. Um Com pouquinho certeza. de, um pouquinho só do Luciano Lobo, né? Vou voltar só um pouquinho para trás a respeito da China. Que é interessante, né? Você fala tão naturalmente assim, fui para a China. Assim, para mim, pelo menos, é uma coisa assim, bem importante, sabe? Que é um outro mundo, é uma outra cultura, né? E eles são, tanto a China quanto o Japão, eles prezam muito essa parte da medicina natural, né? Conta pra gente como que foi isso que você chegou na China. O mais interessante é que quando eu fui para a China, eu fiz alguns estudos de mandarim e quando eu estudei, eu disse assim mesmo, que legal, parece que eu já até sei isso. E cheguei na China e falava bem pouquinho o mandarim, mas aí o povo não achava que eu era chinês, assim mesmo. Quando eles falavam, seu Brasil, aí não acredito que seja do Brasil, não. Eu digo, como assim? Nem chinês não sei falar direito? Eles, não, mas parece muito com o chinês. Mas a China foi uma grande oportunidade que eu tive na vida de terminar uma especialização em acupuntura e iniciar uma outra especialização lá na China, que foi a clínica chinesa e também a farmacologia chinesa. São dois cursos bem diferenciados e muito difíceis até para nós que somos ocidentais, que não temos uma dedicação. Mas eu não sei, é porque eu me identifico muito fácil com o mandarim, o chinês, e os estudos era inglês, mandarim, ou chama portunhol, né? O portunhol é mistura de espanhol com português. Mas eu gostava de estudar em mandarim. E passei um período bom na China, onde eu trabalhei em várias escolas lá, como aluno, né? E nessas escolas eu tive a oportunidade de trabalhar com os idosos chineses, tive a oportunidade de trabalhar na Clínica dos Olhos,
de medicina tradicional chinesa, na clínica de ortopedia de medicina tradicional chinesa, na farmacologia chinesa, e trouxe uma boa esperança para o Brasil. Na verdade, eu moraria lá tranquilo, sem nenhuma dúvida, com toda a habilidade que eu tinha. Foi muito legal, mas Deus ele não me queria lá, porque eu fui meditar em um templo lá, e aí um mestre monge disse que eu tinha que voltar para cá, porque eu tinha uma outra missão aqui. E assim eu acreditei e voltei. Realmente eu tenho mais outra missão aqui, é cuidar de muitas pessoas e cuidar de mim também, como pessoa. E nós que seguimos um pouco, né? Eu não sigo a doutrina tão grande da medicina tradicional chinesa, mas eu sigo algumas coisas que são fundamentais para a saúde. Então eu acredito muito na medicina tradicional chinesa, mas ela não é todo o meu trabalho. O meu trabalho é de ver uma visão integrativa, uma união de todas as terapias se torna mais correta, eu digo, porque uma complementa a outra. A união da fitoterapia, a união da massoterapia, a união da homeopatia, da farmacologia chinesa e da farmacologia alopática, porque nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas que realmente estejam comprometidas com a saúde. E a nossa saúde, ela começa daí, quando a gente compromete isso. E a medicina chinesa, ela mostra isso para nós também. A medicina chinesa ela não é fechada numa caixa. Ela é aberta sempre para o novo. Ela traz o novo. Apesar que nós temos alguns profissionais que se fecham ainda, mas ela traz o novo. E esse novo está dentro de nós. E nós precisamos abrir ele cada dia. E todos nós temos que abrir. Todos os dias temos que abrir esse novo. Porque senão nós ficamos presos na nossa verdade, nos nossos pensamentos, às vezes até mesmo no nosso egoísmo, pensando que é o melhor. E às vezes não é o melhor. Às vezes o melhor é eu deixar o que eu sei e escutar. Muitas vezes eu escuto o meu paciente e escuto novamente para poder cuidar dele de uma maneira correta. Porque às vezes não é o que eu sei, é o que ele tem para me dar que eu preciso cuidar. Entendeu? Parte dele, né? Vamos dar um olazinho pro pessoal que está entrando. Gente, estou virando a cabeça porque eu estou em dois aqui. Lima Ferreira, seja bem-vindo. Fátima Baião, AP Aparecida, Kitty Teixeira, Patrícia Latori, se eu falar errado, a gente me perdoe. Gilmar Lourdes Neicelo. CL Coassunção. Maria José, eles estão dizendo boa noite. O Matheus disse grande lobo. A Maria José está falando parabéns, continue a obra, Aparecida. Admiro você, sempre se nutrindo e disseminando seus conhecimentos. A Magda, seja bem-vinda. Lourdes, boa noite. O Assunção, CL Assunção. Cláudia, oi Cláudia, porque tô CL. Oi, boa noite, seja bem-vinda. Esse pessoal entrou, tá dando boa noite, felicitando, muitos dizem que te admiram. Eu também estou na filinha da admiração. Eu já sei, se você me disse que já tem mais de 30 anos de experiência. No início, que o Brasil não é um Brasil de cultura, né, de medicina natural. O pessoal prefere a farmácia do que a medicina natural, mas assim, eu vejo que isso hoje está mudando. Mas lá, no começo, você teve dificuldade? Você sentiu assim uma resistência muito grande? Sim, principalmente na minha cidade, de onde eu vim, as terapias elas eram um pouco divulgadas. Existia, na época existia a acupuntura, existia a massoterapia, a massagem, a planta medicinais, existia. Tanto é que eu aprendi muita planta medicinais com as benzedeiras, com os pajés, com as minhas vozes, que eu não tive uma avó nem duas, não tive várias vozes, com as minhas mães, que eu não tive uma mãe com amor cada hora uma cidade, com as minhas mães. Eu tenho, claro, uma mãe biológica, que é a mãe que eu amo, a mãe que eu respeito, mas tenho que respeitar também as outras pessoas que me consideraram como filho.
que eu tenho que honrá-las também, que são muito importantes para mim. Mas, sobre a dificuldade, ela existiu muito. Tanto é que no período que eu estava em Belém do Pará, eu trabalhei de tudo, de faxineiro a roçador. Então, hora eu trabalhava como faxineiro, hora eu trabalhava como roçador, hora eu trabalhava numa oficina de carro, hora eu trabalhava como ajudante de pedreiro. Então, cada hora eu tive uma experiência na vida. Tanto é que algumas vezes, quando eu me encontro com algumas pessoas, elas dizem assim, mas como é que você sabe disso? Porque antes eu tive outras experiências. E logo depois de um período da minha vida, entre os 20 e 19 anos, eu resolvi ser missionário. E aí eu fui a uma missão religiosa, e dessa missão religiosa me trouxe para o Sudeste, onde eu decidi não querer mais compartilhar dessa missão. Resolvi seguir a minha própria missão. E aí foi onde eu me capacitei, primeiramente em um curso profissionalizante em acupuntura. E daí começou a história toda, onde eu comecei a profissionalizar, a trabalhar em um salão de beleza em Belo Horizonte, onde chamava Luxemburgo, o bairro, né? E o salão era Bougainville. Então, foi o primeiro local onde eu trabalhei realmente como massoterapeuta. E lá, essas pessoas lá, a Beth e mais o companheiro dela, me deram a oportunidade de mostrar um pouco do que eu sabia. E aonde foi que eu fui aprender, né, a lidar com o público, a falar um pouco mais do meu trabalho, aonde ser o que eu vim ser, um acupunturista, um terapeuta, um massoterapeuta, e aonde foi que eu tive essa grande oportunidade de continuar a vida profissional de terapeuta holístico, né? Hoje eu sou especialista na área, e isso foi por um tempo bom. Essas pessoas boas que apareceram na minha vida, eu só tenho a agradecer mesmo. Todos os dias eu agradeço para Deus, todas as horas. Para mim, a dificuldade, ela não existe. Para mim, é um momento só da minha vida que eu passo para poder aprender cada vez mais, melhorar. Todos os dias, o que eu preciso é melhorar. E assim, tem alguma terapia, alguma dessas que te chamam mais atenção, que você gosta mais de fazer? Ou você trata assim todas iguais, assim, cada uma tem o seu ladinho especial? Olha, para mim, eu sou apaixonado por todas, né? Então, assim, eu sou suspeito de dizer de uma, só que eu vou te dizer assim, não dá, porque uma vez eu estava atendendo alguém, e aí eu gosto de usar a acupuntura. Eu usava acupuntura e tal, e aí uma pessoa, uma amiga minha disse assim, Luciano, as pessoas gostam de ser tocadas por você, gostam de receber a massagem, elas se sentem energizadas, renovadas, é, mais amada. E eu creio que seria bom sempre você terminar a sua acupuntura e fazer uma massagem. E isso foi assim, uma dádiva de Deus que eu ganhei, porque eu sempre queria fazer isso e não achava que eu poderia. E quando essa pessoa me deu essa luz, então hoje todo sempre eu associo a massoterapia, a acupuntura, a homeopatia, a auriculo acupuntura, a fitoterapia, eu sempre vou associando, fazendo, claro, dentro de um mix que seja saudável, porque às vezes não precisa. Mas eu sempre faço uma massagem no final, porque isso realmente deu um tchan diferente, e as pessoas gostam de se sentir acolhida. E eu também me sinto acolhido quando eu faço um trabalho e a pessoa fica feliz diante disso, tá? Hoje você sente que tem mais pessoas interessadas em terapias alternativas? Sim, temos muitas pessoas interessadas, não só pessoas, né? Como grandes empresas também são muito interessadas por essas práticas. O que se torna, se traz um desafio maior ainda, é que o custo ele ainda é um pouco alto, porque o terapeuta que ele abre uma clínica de terapias,
ele tem os custos. E os custos eles são sempre altos. Se ele não tiver um custo de aluguel, ele tem um custo de material. Se ele tiver um custo de material, ele tem outros custos que são necessários para poder manter aquela empresa, aquele local vivo. E hoje, para manter um local vivo, todo legalizado, ele custa um pouco alto, tá? Mas eu creio que vale a pena. E você acha que esbarra também, assim, isso é a minha visão, né? A pessoa começa a fazer o tratamento, aí daqui a pouco, não está dando, nem espera o tratamento fazer efeito, né? Porque leva um tempo para fazer efeito. Isso é uma coisa que também tem que ser divulgado. Não vai fazer efeito do dia para a noite. Tem tratamento que é do dia para a noite. Tem alguns tratamentos para dores, por exemplo. Você toma o chá, alivia. Mas se é um tratamento mais prolongado, se é uma dor mais prolongada, as pessoas às vezes não esperam nem fazer, né, o efeito do tratamento e já vai buscando outra coisa, já vai buscando. E eu creio que eu sempre vou enfatizar essa parte, que tem que esperar o tempo para dar certo, né? Que é para ficar, para ter mais, para os terapeutas, para credibilidade, entendeu? Isso é para credibilidade, porque não adianta ficar pulando de um em outro, porque isso, além de não ajudar a pessoa, né, também não ajuda o profissional. Eu digo assim, tem vários tipos de pessoas. Tem pessoas que com uma sessão fica zerada, fica nova. Literalmente, uma pessoa só. Mas tem pessoas que precisam de mais sessões. Isso é porque essa pessoa judiou muito o corpo dela. Então ela ficou muito judiada. Então, com aquilo que você perdeu em 10 anos, você não recupera em 10 dias. Então, essas coisas que nós temos que ter na cabeça. Quanto mais eu judiar do meu corpo, mais tempo eu vou ter que passar cuidando. Então, quanto mais dinheiro eu ganhar, mais dinheiro eu vou ter que gastar para cuidar do meu corpo. Então, aí eu vou te dar um exemplo. Esse final de semana, eu tive uma cliente que ela quer cuidar dos filhos só no meio natural. E dentro dessas, a filhinha dela, não estou lembrada da idade dela, estava com uma tosse muito forte, muito intensa, e me ligou: Luciano, o que é que você pode fazer? Aí eu pedi para ela fazer um vídeo, ela fez o vídeo, e aí eu fui estudar. Em um dia eu fui estudar a homeopatia dela, que é também um fitoterápico, mas só que é dinamizado. Um processo que uma hora eu explico aqui nesse momento. E aí, nesse processo, eu indiquei três substâncias para ela passar para a filha. Quando foi hoje, eu tive um feedback. Esse feedback foi o seguinte, que a filha dela está ótima. E aí ela disse assim, isso que é legal. O gostoso é isso, de eu ver a pessoa se recuperando em pouco tempo, mas com a disciplina, porque às vezes a gente fala assim, não só eu, meus amigos também me falam isso. Luciano, o cliente quer resultado imediato, mas ele não usa corretamente o fitoterápico. Aí o que acontece? Ele começou a usar o fitoterápico, ele vai ao médico, o médico indica um paracetamol da vida. Ele vai usar o paracetamol. Quem está fazendo efeito? O fitoterápico ou o paracetamol? Então ele tem que ter uma fé no profissional que está acompanhando. Porque nesse caso é fé mesmo, tá? Tem que ter a fé. Quem nunca usou, então vai ter que ter uma fé. A fé é que vai funcionar. E tenha calma. O seu profissional, se ele for bom, ele vai te atender a qualquer momento. Se você manda uma mensagem, uma hora ele vai olhar a mensagem. E se ele não respondeu, troque de profissional. Porque isso não é profissional. Profissional é aquele que se preocupa com o cliente dele. Profissional é aquele que dá atenção ao cliente dele. Não quer dizer que ele não pode dar atenção porque é um final de semana. Claro, ele vai dar uma olhada no celular, se ele for atento a isso, porque faz parte da vida dele, da história dele. E ele vai dizer, olha, desculpa por eu demorar a responder, mas bebe esse medicamento aqui, fitoterápico, que vai te ajudar. E aí a pessoa com muita fé vai fazer isso e vai melhorar. Eu já tive clientes que já me ligou de longe, de outro país, que dizem assim, eu estou com um soluço que não para. Tem canela aí? Tem. Faz um chá bem quente e bebe. Acabou.
disse assim que, quando pensou assim, mas canela? Como é assim? Ele falou para mim depois, mas eu acredito no Luciano. Ele bebeu, passou. É acreditar no tratamento. A Cláudia está perguntando, mas isso quando físico ou espiritual? Eu acho que Então, entra até o psicológico nessa daí. quando a gente trata, a gente tem que pensar assim, ó, quando o meu corpo está doente, a minha espiritualidade também está doente. Porque a sua espiritualidade depende do seu corpo. E o seu corpo depende da sua espiritualidade. Então, depende do que você quer mudar na sua vida. Se eu quero mudar, eu tenho que fazer um esforço de poder lutar contra os meus pensamentos, contra as minhas manias e contra a minha doença. E que não é sua doença, no primeiro caso. Contra essa doença que está querendo te assolar, está querendo descansar em você, porque literalmente ela quer descansar, uma doença quer descansar. Tá vendo esse cachecol aqui, ó? Isso aqui não é para enfeitar eu, não. Vou contar um recado para vocês aí. Vou perguntar sobre o cachecol. Então, esse cachecol é o seguinte. Quarta-feira eu comecei a ter um arranho na garganta. E aí comecei já a usar o meu fitoterápico. Aí quando foi quinta-feira, fui ainda dar uma aula e aí continuou arranhando. À noite, comecei a colocar o cachecol, já tinha colocado. Na quarta, na quinta. Aí eu disse assim, calma, isso não vai pegar não. Na quarta-feira eu já tomei um banho frio, gelado, completo. Na quinta-feira também. Tomei um banho na quinta de manhã, quinta na noite. E aí, continuei. Aí o meu cunhado disse assim, vamos andar de bicicleta, eu estou precisando. Estou com a imunidade baixa. E eu com a garganta inflamada. Não falei nada. Botei a camisa comprida e fui correr de bicicleta com ele. Aí, no domingo, joguei futebol. Depois, tomei um banho frio. Acabou a inflamação na garganta. Hoje estava zerado e continuo zerado ainda. Mas só que aqui em casa tá frio, que eu estou em casa, tá, pessoal? Aqui em casa tá frio e aí eu coloquei o cachecol para não dar. Que é isso? Você não pode ficar com medo do que está te assolando. Você tem que enfrentar isso, que isso faz parte da sua vida. E você tem que mostrar para o seu corpo que você é mais forte do que os seus pensamentos. Eu não posso dizer eu estou doente, eu estou com a garganta inflamada. Não, estou só passando uma fase com a garganta inflamada. E aí eu tenho que melhorar. Hoje eu dei aula, já não senti a garganta, já não senti mais. E é isso que nós temos que fazer diariamente na nossa vida. Nós temos que tomar conta dela de uma maneira correta. Não é de ficar com a garganta inflamada e se encher de medicação. Nem medicação fitoterápica, nem medicação alopática. Nós temos a medicação dentro do nosso próprio corpo. O que é que eu fiz? Eu aumentei a minha imunidade. Tomando banho frio, aumentou a imunidade. Correndo de bicicleta, aumentou a imunidade. Jogando futebol, aumentou a imunidade. Aí, ó, se você é saudável, logo você recupera. Claro, né, pessoal? Se vier com uma febre de 40 graus, uma dor de cabeça estourando a cabeça, não faça isso. Procure um profissional médico. Isso é porque eu não tive nenhum desses sintomas. Mas tem uma dor de cabeça, uma febre alta, não faça isso. A febre quer dizer que você está com um caso crítico no corpo. Então já é um sinal de alerta. A febre é um sinal de alerta no nosso corpo. E isso é importante nós sabermos. Eu até ia falar a respeito disso, porque a pessoa deve estar pensando assim, nossa, mas está com a garganta inflamada e vai tomar um banho gelado, né? Que a gente vai pensar, não, tem que manter quentinho. Mas é exatamente esse choque, né, que faz o corpo funcionar. Eu sinceramente, para enfiar no chuveiro gelado, né, vou pensar 1000 vezes. Mas mas só para ter o choque mesmo, porque o organismo, ele começa, o sangue, ele parece que ele ferve quando você toma banho gelado. E isso que vai fazer, vai produzir, né, essa cura. Que, querendo ou não, quando o sangue ferve, começa a produzir várias outras coisas, né? As células novas vai produzindo, né, Luciana? É a mesma coisa do sorvete gelado. Que a gente fala, tá com a garganta inflamada, não vai tomar sorvete gelado.
Gente, meus filhos tomavam porque não conseguiam comer. Eles só conseguiam comer depois que tomassem sorvete gelado, porque anestesiava a garganta. E melhorava. Que o médico falava, os médicos falavam assim, não, mas tem que esse é um combate, você está fazendo o corpo reagir. O gelado está fazendo, mas é como você disse, se tiver uma febre de 40 graus, se tiver uma dor de cabeça, né? Porque a febre é o nosso sinal de que algo não está bem no organismo. Né? As pessoas têm conheço pessoas que falam, é uma febrinha à toa. Não, gente, febre é muito sério. A partir do momento que o seu corpo tem febre, né, Luciano? É que alguma coisa está muito, muito séria no seu organismo. A febre sempre é um alerta. Nós temos que lembrar disso. A febre é um alerta, a dor de cabeça é um alerta. Nós temos que ter cuidado com esses sintomas que são alerta. E os alertas eles são para isso, para nos deixar mais atento à nossa saúde. Eu digo assim, as pessoas, elas se conhecem pouco, porque trabalham demais, bebem demais, comem demais. Eu também como muito, viu? Não vou dizer que eu como muito, não, eu como muito também. Mas eu estou sempre atento a mim. Estou sempre atento a mim. E é importante, importante, pessoas, importante que nós todos possamos cuidar melhor do nosso corpo. E o corpo, ela é uma porta para várias coisas. Uma porta para a sua espiritualidade expandir, é uma porta para a sua saúde melhorar. Quantas pessoas já me procuraram no consultório com problema de gordura no fígado? Eu não vou falar termos científicos aqui, eu vou falar bem dentro da nossa linguagem. Com gordura no fígado, com 10 sessões, com 5 sessões, com 6 sessões, ficaram livres dessa gordura do fígado. Por quê? Porque seguiram a linha, a necessidade do cuidado. Falar nisso, deixa eu só pegar o meu e-book que eu imprimi dessa vez, Nancy. Vou mostrar aqui. Enquanto isso, eu vou cumprimentando o pessoal que entrou aqui. Cláudia disse, esperar ele voltar, Cláudia, para me dizer para ele o que você colocou. O V Meditar, seja bem-vindo. Self Printer, seja bem-vindo. Sueli Diniz, obrigado por estarem aqui, por estarem prestigiando o Luciano. Ele está falando um pouquinho da história dele, ele está contando, além de falar sobre a história, né, ele dá sempre dicas muito valiosas. Assim, gente, eu vou falar, ser sincera, que eu nasci na roça, nasci na cidade, fui criada na roça, mas não entendo nada de roça. Olha que lindo, Garrafada Jaguaru. Lu, deixa eu só ler aqui o que a Cláudia escreveu. Muito charmoso o seu cachecol. E bem compreendida a sua resposta. Obrigada, que Deus te cure. Esse é o Garrafada Jaguaru, gente, que quando põe no vídeo fica o contrário. Aqui. Fala um pouquinho. Dá pra ver aí? Dá pra ver. Fala um pouquinho, Lu, pra gente a respeito da Garrafada Jaguaru. Então, que é engraçado quando abre aqui, né? Isso aí, os homens que abrem é assim, tipo, é um espelho. Esse trabalho aqui foi um trabalho que eu venho há anos exercendo e já venho colocando nos meus arquivos para registrar mesmo, né? Para ficar uma coisa assim, um sonho de ter um livro de plantas medicinais direcionada para as coisas certas e que seja eficaz. Então aqui deve ter umas 37 receitas de garrafada ou mais que ajuda na saúde. E tem aqui algumas, né? Como a primeira que abre aqui, porque está na folha do meio, né? A circulação precoce, mas temos aqui para afta, antibiótico natural, temos para analgesia natural. Então, são várias garrafadas que acontecem no decorrer da vida, né? No decorrer desse processo. Azia, gastrite. Então, eu convidei a Angélica, né? E a Angélica topou de fazer esse e-book. Na verdade, convidei várias pessoas e a Angélica foi a mais corajosa dessa história aí. É para fazer. Então, Eu tenho uma coisa que eu aprendi com uma pessoa, que é
Ela é muito, muito gente fina. Aprendi assim online, que eu sigo ela também, que ela fala, não é para ser fácil, é para ser feito. Então eu tenho isso comigo, entendeu? Então vamos lá, você tem que fazer, faz. Então, assim, é um livro, é um mini livro que em e-book você compra ele baratinho, R$19,97 e está na minha bio e, Coloquei. e tem aqui também, a Angélica colocou. E esse e-book ele vai te orientar como você pode fazer uma garrafada, como você vai beber essa garrafada, para que ela serve, como é que ela vai agir no seu corpo, de formas bem claras e bem simples, sem linguajar difícil, não tem nem linguajar científico. É só para poder, como se diz, multiplicar esse conhecimento que nós estamos perdendo. É o conhecimento das garrafadas. Hoje tem muitas pessoas falando de garrafadas, mas na verdade não vem aqui, ó, aonde está. Não vem pegar aqui na sua mão, não vem falar aqui com você, não vem te olhar, não vem escutar o seu questionamento sobre garrafadas. Ela simplesmente escreve ou copia de algum local e isso aqui foi escrito por mim. Essas garrafadas todas foram indicadas e foram testadas e foram também eficazes para cada tratamento. Então não é simplesmente um outro e-book, não. Isso é uma pesquisa que se tornou um e-book. E tem mais, tem muito mais. Pode ter certeza que tem muito mais. Mas é isso que eu quero agora para vocês. É isso que eu tenho de bom para dar para vocês. E não é um preço. Isso é simplesmente uma contribuição que você está fazendo, que você pode fazer para qualquer instituição sem te dar nada em troca. Isso é para poder manter o nosso trabalho, para poder manter esse projeto na internet, esse projeto ser divulgado para toda a humanidade e que seja luz, seja saúde e seja também uma esperança de melhora no sistema orgânico do corpo. É isso que eu tenho para vocês. E é isso que eu trago de bom também. E aproveitem que é a última semana, né, da sessão fitoterápica com desconto. Fala um Tem pouquinho uma da sessão, sessão. né? A sessão é uma sessão online de fitoterapia comigo, Luciano Lobo. Essa sessão ela acontece de forma bem detalhada. E aí, depois da sessão, eu mando uma receita para você, eu mando uma indicação de fitoterápico ou de garrafada. E as pessoas que vierem por, por, essa, por esse momento agora, ela tem um desconto na sessão online, que aí só vai durar até o final de semana agora. Até sexta-feira? Sexta-feira, estourando sábado, vamos ser bonzinho. Vamos Até deixar. sexta-feira. E aí é uma sessão também simbólica, que é de R$ 87, eu creio, se eu Isso, não me engano. isso. E, e a intenção dessa sessão também é fazer com que esse projeto sobreviva. E esse projeto vai sobreviver. Mesmo não tendo isso, ele vai sobreviver, porque é um projeto que é por querer de Deus, eu tenho certeza. É Deus que nos colocou aqui. É porque ele tem uma missão para a vida de cada um de vocês que estão aí também. Pode ter certeza. E nós vamos junto levar a saúde para aquelas pessoas que não precisam. Né? Não têm condições, na verdade. Elas não têm condições. Então, a intenção é essa. Trazer com que essa qualidade de vida para cada um daqueles que não têm condições. E Só respondendo nós temos a respeito da patente, no caso, eu já estou vendo o registro a gente vai. São os direitos autorais, né? Que vai estar, já estou vendo isso é novidade para o Luciano. É que eu já estava vendo, porque realmente o que é bom tem que ser resguardado, né? Tem que ser resguardado e já vai ter direitos autorais já logo, logo.
isso aí, a Angélica que nos administra, aí a gente vai vendo aí. Mas eu vou dizer uma coisa assim para mim, que realmente copie, que registre, não tem. Se a gente registrar é muito bom, mas quem copiar para mim, melhor ainda, porque pode dizer que é dele, mas ele está produzindo energia, produzindo saúde boa, e Deus vai cobrar dele lá na frente, pode ter certeza. Não é de mim, não. Entende? Mas eu quero que isso se multiplique. Porque é uma alegria você ver as pessoas e elas dizem assim, Luciano, aquela garrafada que você falou, que é isso, rapaz? Onde você aprendeu isso? Porque eu tenho 47 anos e as pessoas dizem assim, você é muito novo para isso. E aí eu digo assim, quando Deus tem um propósito na sua vida, não é pela sua idade, porque Davi era uma criança quando enfrentou Golias, entendeu? Então, que nós sejamos Davi todos os dias, possamos enfrentar. E Davi também teve essa promoção dele, pode ter certeza. Mas eu digo, eu conto com vocês. Eu conto com vocês. Cada um de vocês. Ó, minha tia Holandina entrou aí. Um beijo pra você, tia. Sua bênção. Se fosse E vocês divulgar para 2 pessoas, 3 pessoas, chamar o pessoal para live, entendeu? Porque o que o Luciano quer, o projeto do Luciano é disseminar, maior, não é a venda em si do e-book. Ele quer passar para o maior número de pessoas, né, Luciano? O conhecimento que é dos nossos antepassados. Eu lembro que eu ia na bezendeira, gente. Hoje eu vejo coisas que as pessoas fazem e é tudo fitoterápico. Eu tô assim, nossa, eu participava disso e nem sabia. Sabe? Passar, igual o Luciano falou, para as pessoas que não têm condições de ter acesso a isso. Né? Porque o e-book é um valor simbólico, né? Comparado a vários que eu já vi. Entendeu? eu tenho um trabalho que eu faço mesmo no meu consultório, Melhor, para ser um mundo bem melhor. Angélica. Eu tenho um trabalho que eu faço no consultório, todos eles, que é a pessoa vai lá no consultório, às vezes não tem como pagar. E eu digo, não se preocupe não, faça seu tratamento. E aí o que acontece? São essas pessoas que ajudam na fitoterapia, que ajudam numa doação de agulha, que ajudam em algum projeto que eu tenho, que serve para pagar essa sessão. Então eu não estou fazendo nada de graça para elas também. Mas eu estou sendo um patrocinador da minha própria semente. Então, para quê? Para que isso vire um, um compromisso da humanidade, indiretamente. E dentro desse projeto todo, todos nós estamos envolvidos. Quem daqui já não deu alguma doação para alguém algum dia? Todos nós já demos. Mas se nós pudermos para quem dá, melhor ainda. Melhor ainda. Eu quero... tinha uma coisa que eu queria falar aqui era do e-book, mas agora passou. Depois eu penso de novo. Mas eu quero que cada um de vocês lembre que vocês podem fazer diferente. Podem e devem fazer diferente na sua vida. Ah, me lembrei. Quem tiver caneta e papel aí, Angélica, anota para depois você colocar lá. Eu vou dar aqui, eu vou dar uma receita de garrafada que não tem aqui no e-book. Essa é única. É que a gente de surpresa. Essa aqui é única, só para quem está aqui ainda. Depois eu coloco lá nos comentários. Então, aqui, olha lá. 100 ml de suco de uva, Okay. 90 ml de vinagre de maçã, pode ser 900 na verdade, né? 900 ml. Okay. Vinagre de maçã. 3 quiabos cortados em fatia. Quiabos? Isso. Fatia que você fala é por inteiro assim? Né, rodelinhas? Fatia. Fatia. Ok. Uma colher de cloreto de magnésio.
Cloreto de magnésio. Onde que consegue esse cloreto de magnésio? A farmácia normal, compra qualquer uma farmácia. Aquele magnésio ruim que nós tomava quando era criança, azulzinho? Isso. E 200 ml de água. De água. Mineral, tá, pessoal? Usa sempre mineral. Não usa filtrado, não. Vai colocar isso tudo em uma única garrafa escura. Pode ser garrafa de café? Não, Ou garrafa tem que ser uma garrafa de vidro escura. de vidro? Tá. Isso. Vai colocar tudo isso em uma única garrafa e deixar descansar por 10 dias. No local fresco e escuro. Fresco. Depois dos 10 dias está pronto para uso. Como usar, né? Uso. Fala. Os dedos doem mesmo, não esquenta a cabeça, não. Pode falar? Oi. Modo de usar. Uma colher de sopa em um copo com água morna em jejum. Todos os dias. Uma colher de sopa em um copo de água morna. Copo americano? Isso. O americano. O americano é mais ou menos igual aquele pequenininho de massa de tomate. 100 Cristais da Sica, como diz minha mãe. É 100 Água morna. ml. Pela manhã? Pela manhã, em jejum. Ah, tá. Entendi. E essa garrafada para o que você não falou? Então, essa garrafada é um mix legal. Ela serve para artrose, ela serve para artrite, ela serve para sinusite, Vou fazer. serve para colesterol, serve para diabético, serve para gordura no fígado, serve para problemas estomacais, serve para verme, Tô só numerando aqui. serve para circulação, dores nas pernas, dores articulares, problemas de perda óssea, serve para tudo isso. Nossa, é um mix mesmo. Mix legal que E chama. essa garrafada, ela não está aqui no e-book, porque é uma garrafada que eu deixo geralmente para falar para as pessoas. E cada uma faz a sua própria garrafada. Ah, adorei. Deixa eu ver o que a Cláudia escreveu aqui. Professor, tenho aprendido muito com o Senhor e já estou trabalhando no meu corpo e ajudando os meus aqui em casa. Há 15 dias iniciei minha caminhada matinal, me leva junto. Meus sucos e chás, massagens e academia. Tenho. Aí cortou aqui. Aí a Lourdes, eu quero me sentindo bem. Tenho me sentido bem melhor. A minha, eu acho que a minha mãe está aqui ouvindo já apaixonada. A minha filha está aqui ouvindo já apaixonada. Pode me seguir lá, pode botar todo mundo para me seguir, hein, pessoal? O magnésio é ruim, gente, mas ele é bom para muita coisa, né? Tem até Não, uma lá de cabeça. O que acontece? Tem uma água lá. O que, É magnésio, acho que chama, não sei. o que acontece? O magnésio realmente ele tem um gosto ruim, mas é muito bom para o corpo todo. Ele equilibra o sistema metabólico, ele equilibra a tireoide, ele equilibra a captação de ossos, entendeu? Então, a captação de cálcio, nessa verdade, ele equilibra o nosso processo emocional. E na hora que colocar uma colher grande no copo de água, ele vai ajudar a diminuir o gosto. Mas lembra que aqui água. Pode ficar à vontade, Angélica. Eu vou falando enquanto você vai se recompondo aí. Então, o que acontece? É muita emoção, né, Angélica? Eu sei como é.
E a tosse, que milagre. Bebe um pouquinho de água. Então, para algumas pessoas, a garrafada, ela parece assim, que coisa terrível. Não é, pessoal. A minha avó dizia assim, remédio bom não cura, meu filho. O que cura é remédio amargo. Então, o que a minha avó fazia? Quando eu estava com essa inflamação na garganta, quando criança, enrolava um pano qualquer, de fralda ainda, melava na andiroba, na copaíba, no alho, e passava lá dentro da minha garganta para limpar. No outro dia eu estava bom, correndo na rua novamente. Caramba, não perdi a voz. Ah, quem está perguntando, eu vi uma pergunta aqui. Gente, olha isso, eu tô com uma tosse que acontece de vez em quando. Ficar na geladeira ou fora? Depois que abrir, é bom ficar na geladeira. Depois Por isso que ela tem que ser água morna, de manhã. Ô, Lourdes, eu só escapei dos vermes, porque o resto eu tenho tudo. Eu estava dizendo que a garrafada é toda para ela, para mim também. Gente, essa tosse é terrível. E essa garrafada Feito de remédio, né, Luciano? Porque eu sou danada de ficar tomando o que os outros me dão. E essa garrafada ela pode ser feita no vinho também, tá? No vinho. Só no vinho. Branco. Pode ser feita só no vinho, a garrafada também. Esse vinho, porque tem o vinho seco e tem o vinho suave. Sempre o vinho seco. A gente sempre usa o vinho seco. Tá. Pode ser suco de uva ou Esse é um vinho... presente para vocês aí, viu, meninos e meninas? É Ah, um eu pensei... presente ali para que vocês possam melhorar a saúde aí. E aqui, tem tantas pessoas aqui que eu não sei nem como agradecer. Eu estou vendo aqui, ó, agradeço a todos vocês que me conhecem aí. Eu não posso falar nome, porque senão vou ficar puxando para um lado. Mas todos vocês moram aqui no fundo do meu coração esquerdo, tá? E eu sinto saudade de todos vocês que eu não tenho visto, me perdoem, porque eu moro hoje em outra cidade, mas meus pensamentos, minhas orações, as minhas preces, os meus sentimentos na meditação, que eles vão sempre para vocês. Que Deus possa guiar vocês no caminho da luz. Né? Que essa luz seja eterna na vida de cada um de vocês, porque vocês não são só meu cliente, não são só um amigo, são um parente que tem dentro de mim. É uma pecinha de cada um de vocês tem dentro de mim, e eu tenho saudades sim de vocês. Mas por algum motivo da vida, eu preciso seguir outras caminhadas, em outros trilhos, em outras estradas. Eu preciso levar essa verdade, essa luz, e preciso conhecer verdades novas e luz nova para que eu possa ter força para continuar esse projeto de vida, esse projeto de acolhimento que Deus me deu dentro de mim. E é um projeto muito bonito. Ô, Cláudia, eu vou fazer isso. Vou fazer. Ela falou que a mãe dela fazia emplasto de fubá quente para parar com a tosse. Gente, tá acabando o tempo, infelizmente. Tá tão bom. Luciana, as últimas palavras, senão não é... vão cortar, gente. Diga as últimas palavras. Obrigado pela dica, Cláudia. Eu vou fazer. Vou colocar isso nas minhas costas, ver se melhora. Então, assim, eu quero deixar assim uma palavra que tem em Coríntios 2, que é no versículo 11, capítulo 23 e 24, onde Jesus sabia que ia ser crucificado. E aí Jesus, naquele momento, ele fez a ceia, aonde ele distribuiu o corpo dele e o sangue dele, para que a memória dele fosse eternamente glorificada por nós. E sabendo que ele ia ser condenado por um beijo, Jesus teve a melhor noite, sabia que era a pior noite dele, e fez da pior noite dele a melhor noite dele. Então que nós todos que pensamos assim, minha pior noite, faça no outro dia o seu melhor dia. E não reclame, porque Cristo, ele veio aqui nessa vida para nós e nos deu a salvação, nos deu ainda o dom de poder melhorar a cada dia. Então, porque nós sejamos realmente discípulos de Jesus.
discípulos vivos, possamos gerar esse amor. E aonde foi que Jesus foi traído por Judas, foi negado por Pedro e foi crucificado? Imagine só, se Jesus, que foi um cara celestial, que brilhou no meio de nós, foi condenado, imagine nós. Então, e Jesus não condenou nenhum dos amigos dele. Pelo contrário, depois do terceiro dia, Jesus, ele subiu aos céus e depois veio nos visitar ainda. Visitou Pedro, visitou Tomé, visitou Judas mesmo. E quanto nós ficamos aí julgando, incriminando alguma pessoa que falou mal de nós. Não, agradeça para Deus porque Ele está se lembrando de você. Mesmo se for mal ou se for bem, agradeça a Deus para que Ele possa ter a luz eterna na vida dele, Jesus. E é isso que eu quero deixar para vocês. Que nada pode ser pior do que a falta de amor e amizade dentro de você. Não é dentro dele, não, é dentro de você. Porque se você tiver amor, amizade, isso sempre vai expandir para o outro. E o outro vai sempre se incomodar com isso. Mas reze novamente para ele, ore novamente para que ele possa encontrar a verdadeira luz. É isso que eu quero deixar como gratidão de vocês todos aqui. Gratidão, gente. Até a próxima. Obrigada a todos. Obrigado, Lu. Tchau. Tchau.